O filme Titanic nos mostra muitas nuances, muitas delas pejorativas, como por exemplo a soberba em dizer que nem Deus poderia afundar aquele navio, mas tinha também ali a luxúria, a cobiça, as vaidades e muitas outras. Mas a nuance do heroísmo, eu destaco aqui aquela banda que continuou tocando no momento do maior desespero. O navio estava afundando, aquele desespero todo, eles perceberam que não havia bote salva-vida para todo mundo. Então, através da música deles, as pessoas conseguiram acalmar um pouco o coração para tomar aquelas decisões mais acertadas e muitas pessoas foram salvas a mais por conta da música deles. No Evangelho de hoje, Jesus vai falar da previsão, né, da profecia da queda de Jerusalém e vai dizer para os cristãos: fugir de Jerusalém para as montanhas. Hoje Jesus está falando para eu e para você: fugir do Titanic, ele vai afundar, venha para a montanha. Deus, o Deus de Israel, por muitas vezes, né, a gente lê na Bíblia que é o Deus das montanhas. Por quê? Porque a planície é o lugar onde desce contaminação, muita contaminação de todos os lados. O Salmo vai dizer, assim como a corça suspira pelas águas das montanhas, a corça não bebe água lá embaixo, vai beber lá em cima. E esse é o chamado de Jesus para nós nesse dia de hoje. E veja, o evangelho de hoje está no livro de Lucas 21, de 20 e seguintes, vai dizer assim: mas quando virdes Jerusalém, que Jerusalém é sitiada por exércitos, então sabeis que está próxima a sua desolação. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade retirem-se, porque haverá uma grande angústia sobre a terra, né? E de fato aqui o que Jesus profetizou aconteceu nos anos 70 depois de Cristo, que a cidade de Jerusalém realmente foi sitiada e caiu, e os relatos dizem que os cristãos se salvaram porque observaram o mandamento de Jesus, a profecia de Jesus, e fugiram para as montanhas e ficaram lá até que acabasse esse cerco, né? E fugiram, os cristãos fugiram. E aqui a gente vê, por exemplo, que os judeus, nesse ponto aqui, muitos judeus morreram, mas muitos fugiram para todos os lados do mundo. Houve aqui uma diáspora dos judeus. A gente vê que hoje os judeus estão em todos os lugares do mundo, né? Inclusive muito odiados pelo mundo, mas eles se espalharam pelo mundo. Aconteceu aqui essa diáspora toda, né? E depois vai dizer no versículo 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, muita consternação, os povos, confusões, no bramido do mar, das ondas. E aqui vai dizer que Jesus, então, ele veio, na sua primeira vinda, ele veio como uma criança inerme. Mas na sua segunda vinda, ele virá, então, como uma luz gloriosa. Sabe, você já tentou olhar, né, para o eclipse do Sol, por exemplo, quando o Sol fica atrás da Terra, e se você tentar olhar, logo que ele está se deslocando, aquela luz vai cegar você por alguns momentos. São Tomás de Aquino vai dizer que é assim que Jesus vem, aquela luz gloriosa, brilhante. Porque hoje o pecado, ele está escondendo o sol do mundo. Ele está impedindo a chegada da luz de Jesus. Não que o mundo seja mais poderoso do que Jesus, mas o nosso próprio coração, quando a gente se lança, né, no pecado, a gente vai criando essa barreira e não consegue mais ver a luz do sol. Mas quando Jesus vier pela segunda vez, então sim, essa luz irromperá tudo isso, né, e clareará o mundo inteiro num instante, a própria luz de Jesus. E diante dessa luz tudo ficará evidente. Tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, que tudo isso ficará evidente, né? Então virá como essa luz. E aqui então São Tomás de Aquino levanta uma questão. Mas se diz que quando houver guerra, quando houver tremores, vulcões, isso será o fim, por que ainda não aconteceu o fim? Santo Tomás de Aquino vai dizer que quando os ímpios disserem paz e segurança, aí nós temos que ter cuidado. É o que a ONU hoje tenta fazer no mundo, é o que essa nova ordem mundial quer fazer no mundo, uma religião só, quer focar, dizer que não existe
um Deus, que tudo é Deus, esse relativismo. Se nós olharmos, a única capela que tem na ONU é a capela dedicada a Satanás. Anthony Loyer, que criou essa capela. Tudo tem um foco, um objetivo. O inimigo quer destruir a nossa fé. É por isso que nós temos que resistir. E não só resistir, os cristãos têm que ser como essa banda que continua tocando, dizendo, olha aí, o mundo não acabou, olha aí, e ainda que acabar o mundo, vai dizer a palavra, levantai as vossas cabeças e alegrai-vos em vossos corações, porquanto ao mesmo tempo em que se acaba esse mundo, de fato não há mais, a redenção que vós buscais se aproxima. Aí que está o sentido de tudo. Aqueles músicos entenderam que ali não era o fim, que eles tinham que continuar tocando, animando as pessoas, porque o desespero leva à condenação, sim. Esses músicos foram, com certeza, tocados pelo Espírito Santo e continuaram a tocar. E a última música que eles tocaram, segundo o relato dos sobreviventes, é Mais Perto de Ti. E a música diz assim, mais perto de Ti, meu Deus, mais perto de Ti, ainda que seja pela cruz, mais perto de Ti. Isso tem que ser, né, o hino que nós temos que tocar constantemente, o tempo todo, não importa o que acontecer, nós temos que dizer, Senhor, estou mais perto de Ti. Deus te abençoe.